Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, estando ele em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, caiu sobre a sua face e pediu-lhe, dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. E ele colocou a sua mão e tocou-o, dizendo: eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E ele ordenou-lhe para que não contasse a nenhum homem. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, conforme Moisés ordenou, como testemunho para eles. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e para serem por ele curadas de suas enfermidades. E ele retirava-se para os desertos e orava. E aconteceu que, em um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava presente para curá-los. E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico, e eles buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram-no por entre as telhas com a sua maca para o meio, diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te foram perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a argumentar, dizendo: quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Mas quando Jesus percebeu seus pensamentos, ele respondendo, disse-lhes: o que argumentais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados foram perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Mas para que possais saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: digo-te, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E imediatamente, levantando-se diante deles e tomando o leito em que estivera deitado, partiu para a sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram perplexos, e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje nós vimos coisas estranhas. E depois dessas coisas, ele saiu e viu um publicano de nome Levi, sentado na coletoria,
e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi uma grande festa em sua própria casa, e ali havia uma grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com ele. Mas os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E lhe disseram: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, e semelhante aos discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes respondeu: podeis fazer com que os convidados das núpcias jejuem enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então, naqueles dias, eles jejuarão. E ele também citou uma parábola para eles: nenhum homem põe um pedaço de uma roupa nova sobre uma velha. Do contrário, a nova rasga a ambos, e o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos são preservados. E nenhum homem, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque ele diz: o velho é melhor. Bíblia Sagrada King James 1611.